Mais uma vez, pela bondade de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial, eu tenho o privilégio de chegar até você. Ao mesmo tempo que é um privilégio tão grande para mim, é uma responsabilidade tão grande também, porque não existe nada mais glorioso do que a alma humana. Ou seja, a sua alma, a Bíblia diz que vale mais do que qualquer outra coisa. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Nunca se esqueça disso. Por mais que você tente sufocar esta realidade ou apagar da sua história que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não vai conseguir. Não consegue por quê? Porque foi Deus que te fez assim. Hoje, minha Bíblia está aqui aberta no livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso de número 6. E ao ler esse versículo, como que eu gostaria que você realmente pudesse ter o seu coração aberto. Sabe, existem pessoas que não querem conhecer a verdade, mas Jesus dizia assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer o Senhor é algo tão glorioso, tão divino, tão celestial. Nada se compara a viver a verdade. E na vida existe assim, morte ou vida, não é assim? Ou o que você pode experimentar? A verdade ou a mentira? Mas escolha a verdade. Por isso que Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vou ler para você, Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou ler de novo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nossa vida é semelhante a uma caminhada. Muitas vezes alguém pergunta, como é que você vai? Aí você diz, vou caminhando. Mas se você continuar perguntando, ele vai ficando sem resposta. Caminhando para onde? Caminhando por quê? Caminhando com que velocidade? Até onde você vai? A Bíblia diz de uma forma muito clara assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está falando a respeito de Deus. A nossa vida é um caminhar. Reconhece-o. Procure ver Deus na sua caminhada. Procure caminhar com Ele. Por isso que a Bíblia diz assim, o Senhor Deus falando, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo, anda comigo, anda comigo, anda comigo. Hoje as pessoas querem andar com uma religião, querem andar com um sistema de doutrinas, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, pode levar até perdição. É andar com Ele. Mas à medida que você vai andando com Ele, você vai ficando cada vez mais e mais parecidos com Ele. Está entendendo? Você vai se identificando. O cristão não é simplesmente aquela pessoa que crê em Cristo. O cristão é aquela pessoa parecida com Cristo. Deixa eu explicar bem para você. À medida que você vai caminhando com Jesus, quanto mais você vai caminhando com Ele, mais parecido você vai ficando como Ele. Mais vai refletir a vida dele, porque agora ele habita em você. A Bíblia diz para recebê-lo em nosso coração. Há um momento quando você diz, Jesus, entra na minha vida. Ele entra e nunca mais vai sair. E você precisa então fazer o quê? Reconhecê-lo em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. O que significa? Muitas vezes está andando por caminhos tão tortos, mas agora você tem ele na sua vida, porque o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, foi o Espírito Santo que conduziu você até Jesus, foi o Espírito Santo que vivificou a semente do Evangelho no seu coração. Agora, ele vai te guiar. E a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E não existe coisa melhor no mundo do que ser um filho de Deus. Não existe proteção maior do que você se considerar um filho de Deus.
Muitas vezes você olha e diz, mas Deus está lá em cima, tão longe, tão distante, tão afastado, tão alheio a tudo. Pelo contrário, não é assim. Ele está mais perto de você do que a minha imagem, onde você está me vendo agora. Perto. E Ele te ama. Por isso Ele está dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe, não tem coisa que possa trazer mais paz para você, mais convicção para você, do que você reconhecê-lo enquanto você caminha, se identificar com Ele. Ele é a verdade. Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, reconhecê-lo em todos os caminhos significa o que você ter essa convicção que Jesus está com você, andando com você e está também em você. Então, pastor, como que é isso? Só então os teólogos, os grandes estudiosos é que sabem disso? Não. O evangelho é simples demais. Porque é simples demais, as pessoas complicam tanto. Complicam tanto que acabam se perdendo. O que está escrito aqui, não precisa fazer um discurso, um sermão em cima disso. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes é você que está querendo consertar a sua vida. Você não consegue consertar. Por isso que você fez tanta coisa errada. Seus caminhos são tão tortuosos. A Bíblia diz assim, há caminhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos direitos, mas que no fim são caminhos de morte. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Andar com Jesus, você tem essa convicção da presença dEle. Você tem uma certeza da presença dEle. Não é uma coisa assim intelectual, tão subjetiva, não. Ao contrário. Tem pessoas que quando vão orar dizem assim, ó Deus, vem agora estar comigo. Mas que negócio é esse? Ele já está com você. É você que precisa reconhecê-lo. Ele está andando com você. Você não precisa assim, eu quero reconhecer se eu tenho nariz. Você já tem nariz. Compreende? Você vai, eu preciso reconhecer se eu tenho boca. Não, você já tem boca. Agora você precisa entender essa verdade. Ele diz o quanto que Ele te ama. O versículo da Bíblia que diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor. Não é porque você é digno de ser amado por Ele. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te amar. Ele escolheu ir à cruz, no seu lugar. Isso fala para mim também. Compreende? Nessa caminhada com Ele, por isso que no início da fé cristã, ninguém falava assim, eu sou cristão. Eles diziam, eu sou os do caminho. Era tão interessante. Eles eram conhecidos como os do caminho, porque caminhavam como Jesus caminhava. E a Bíblia diz que Jesus caminhava por todos os lugares, fazendo bem e destruindo as obras do diabo. Nessa caminhada, você também vai experimentar isso, caminhar fazendo bem. E fazendo bem é fazendo o quê? Falando a verdade, abençoando as pessoas, sendo justo, sendo íntegro, sendo puro, sendo carinhoso, sendo saudável. Então, fazendo bem. E fazer o bem é algo que enriquece a gente mesmo. Andando, fazendo bem. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes você acha que é uma doutrina que vai endireitar as suas veredas. Não, é Ele. Porque você caminha seguindo Jesus. Caminhando nas pegadas dele. E ele vai te dirigir. Você vai caminhar, olhando para as pegadas dele. Mas você diz assim, mas pastor, eu nunca vi pegada de Jesus nenhuma no chão. Mas aqui que está. Aqui está o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. À medida que você vai lendo as Escrituras, você vai percebendo
o caminho que é Ele. Não é uma religião, não é um sistema de doutrinas, não são valores humanos e naturais, é pela Bíblia, é pela Bíblia. Aqui está o seu GPS que te leva a conhecer Deus e a conhecer o propósito que Ele tem para você. Então, nesta caminhada, se tudo é uma escolha, comece a fazer essa escolha hoje. Tem pessoas que dizem assim, pastor, olha, um dia, meu dia vai chegar ainda. Pode ter certeza. Um dia. Mas o amanhã não existe. O amanhã não existe. Só existe o hoje. Porque quando chegar amanhã, não é mais amanhã, é o hoje. Mas agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por isso que na Bíblia tem um versículo que diz assim, este é o dia que Deus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Esse é o dia que Deus fez, para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos. Este é o dia, pode ser o melhor dia da sua vida, mas é uma escolha sua de reconhecer. Aqui que está algo. Se você começa o dia chutando balde, xingando, babando, você não vai chegar a lugar algum e vai acabar fazendo só confusão. Mas você precisa conhecer o que está aqui. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele, não é você que vai endireitar, não. Compreende? Porque muitas vezes você fala assim, bem, eu vou fazer isso. A religião manda você suar, fazer. Mas agora, tudo que nós precisamos fazer para ser salvo, Ele já fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Ele se deu para que nós pudéssemos ter a vida, para recebermos o perdão. A salvação não é por causa dos nossos méritos, pelas nossas virtudes, absolutamente. Tudo que recebemos é pela graça dele. É isso que conta. O resto é apenas o resto. Agora, você tem uma coisa que os teólogos chamam de livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Você é livre para viver uma vidazinha tão medíocre, tão nada. Mas você pode viver aquela vida que o Senhor diz. Eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Mas essa vida abundante vem do seu caminhar com Ele. Reconhece em todos os seus caminhos. Pode ser um caminho pequenininho, pode ser um caminho muito cheio de curvas, pode ser um caminho muito longo, não importa. Importa a companhia, importa aquele que está ao seu lado, importa aquele que te levanta quando você cai, é aquele que te segura quando você está quase caindo. Ele está dizendo, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Reconhece em todos os teus caminhos. Isso significa durante toda a sua vida. E diz aqui, e Ele vai endireitar as suas veredas. Quando ela começa a ficar torta, volta para o caminho. Volta. Arrepender é exatamente dar essa guinada. Quando você perguntar, achar que está tão torto, alguma coisa está errada. Procure caminhar. A palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. Aqui está essa lâmpada que vai te iluminar cada dia. O Espírito Santo vai fazer você compreender as verdades das Escrituras para que você caminhe cada dia conhecendo mais a Jesus e experimentando o favor dele.